Tá ficando folgado já. Já tá criando espaço. Amostradinho. Já tá amostradinho, exatamente. Meu ancião Whirley. E aí, meu ancião? Você como tá bom? Tá, Edinho? Rapaz. Edinho Arnas. Ah, é nóis, tamo bem. Graças a Deus, tudo certo? Graças a Deus, mais uma vez, mais um Pod Bairro. Pod Bairro. Seja bem-vindo, você que está aí nos acompanhando. Chegou cedo, ou tarde, ou noite. Exatamente. Se acomoda no sofá, fica confortável, porque mais uma história boa de se contar. Exatamente. Hoje temos uma convidada especial? Temos uma convidada com uma novidade. Novidade para o bairro Mambaí. Exatamente. Legal. Porque já existe esse ministério na Igreja Adventista. Sim. E ela vai estar explicando isso para nós. Foi só Show um de spoiler. bola. Foi só um spoiler. Vamos deixar ela contar. A gente tá, né? Já estamos caracterizados. Aí, durante a conversa, nós vamos saber o que é cada cor dessa daqui. É isso aí. Vamos lá? Vamos chamar? Vamos chamar. Quem que é? É a Natália Pompeu Oliveira Mucchiuti. Vem aqui, Nath. Minha afilhada. E aí? Meu afilhado, senta-se. E aí, minha afilhada? Aqui são dois afilhados, aqui, que mais, né? Aqui eu tô bem acompanhada, poxa. Dois papinhos meus aqui. Então tá ótimo. Está segura conosco. Espero. Seja muito bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada. Sinta-se em casa, que você seja usada pelo Espírito Santo. Amém. E que, acima de tudo, essa conversa nossa possa alcançar muitas pessoas. Amém. Vamos lá, mais histórias para o nosso Pod Bairro. Natália. Fala para nós da Natália. A Natália, é complicado porque toda vez que você vai na terapia, você fala sobre quem você é, né? E toda vez que eu vou na terapia e começa, tipo, um psicólogo novo, quem é a Natália? Eu fico, tipo, meu Deus, que versão da Natália eu conto? São muitas versões, mas eu vou dar um resumão. Vamos lá. A Natália, ela é filha da Daniela, filha da Daniela Pompeu, né? Pompeu é uma família bem grande, aqui. Bem grande. É filha do Darcy Júnior, mais conhecido como Darcy, mas ele gosta mais de ser chamado de Júnior, né? Mas enfim. Tem uma irmã chamada Giovana, mais nova, 8 anos de diferença. Nem dá pra acreditar que esse ano ela vai fazer 17 anos esse ano. Nem vamos somar pra frente 8 anos, deixa pra lá. Deixa quieto. Isso, é. E agora eu sou casada, né? Vai fazer 1 ano já que eu tô casada. Olha! Então faz um tempinho. Como chama o maridão? O Arthur. Arthur. O Arthur. O B. O B. Essa nomenclatura eu não entendo. Beiju. Mas tudo bem, vamos lá. Outras histórias. Isso. A Natália nasceu em Corumbá, então corumbaense. Mesmo que o pessoal não acredite, até por conta da aparência, da cor de pele. O pessoal, como assim você é corumbaense? Branquinha desse jeito? Pois é, mas meu pai é do Sul. E a minha mãe é daqui de Campo Grande, então não tinha de onde tirar uma pele um pouco mais escura, né? Sim. E eu não fico bronzeada, eu fico vermelha, então mesmo que eu ficasse, tipo, anos em Corumbá, eu ia continuar branca, não ia adiantar nada. Então, eu gosto muito de partes psicológicas, então... Mas eu demorei um tempo para descobrir que essa seria minha vocação, então... Quando eu terminei o ensino médio, deu aquela crise, tipo, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí você fica perdido, porque vem uma pressão tão grande em cima de você, do tipo, e você vai fazer o que agora? O que você vai fazer? Qual faculdade? O que você vai fazer da sua vida? Você vai ficar o tempo todo morando na casa dos pais? E agora? Nossa, é uma crise tão grande, porque você vê os seus amigos todos indo para uma faculdade e você ali parada, tipo, e eu? Vou fazer o quê? Então nossa, eu agradeço muito ao meu pai, que Deus deu muita sabedoria para ele, porque ele conseguiu me acalmar, muitas crises. De identidade, sem saber quem eu era, para onde eu queria ir, todo esse caos todo. Até que eu comecei a fazer curso técnico de enfermagem, então assim, não terminei, não sou uma técnica de enfermagem, mas eu fiz toda a parte teórica, então de 2 anos e 2 meses eu fiz praticamente 1 ano e 8 meses. Então, eu fiz toda a parte teórica. Agora, quando eu fui para a prática, eu vi um velhinho sendo furado. Então... Acho que não. Acho que não. Furar é bem legal, funcionar as pessoas, Sério? mas... Acho que não. Dá uma dorzinha, então não. Aí eu saí, o pessoal ficou revoltado, né? Nossa, Natália, faltava tão pouco para você. E aí você poderia, né, atuar sem problema algum. Mas aí no começo
do curso técnico tinha uma matéria chamada Psicologia Aplicada à Enfermagem. E por incrível que pareça, agora a nossa departamental de educação, a Soraya, foi a minha professora. Então foi muito coincidência, porque a instituição do curso técnico de enfermagem não é adventista. E quando eu vi ela lá, e ela foi falando dela, foi se apresentando, eu falei, cara, eu conheço essa moça de algum lugar. E quando ela falou que ela era adventista, que ela gostava muito da parte de educação, aquilo me deu, tipo, um estalar, sabe? Eu acho que é isso. E aí eu lembro que eu conversava muito com ela, tipo, trocava ideias, e a psicologia como que é, e como que trabalha, a parte da educação, como que funciona o misto dessas duas, né? E juntando a enfermagem, que eu estava no curso técnico, então, tipo, juntou tudo. E aí ela foi, cara, você tem um jeitinho mesmo, tipo, se você gosta, vai, o que você tá fazendo? Não perde muito tempo, não. E aí foi até engraçado que teve uma vez que ela veio pregar aqui no bairro, e aí eu fiz questão de ir lá cumprimentar ela, como você tá? Eu falei, eu tô fazendo psicologia. Ela, tá aí, perfeita, minha aluna tá fazendo psicologia. Então, foi um instalar, tipo, sabe quando Deus vai direcionando as pessoas, colocando as pessoas no lugar certo? Quem ia imaginar que agora ela ia estar lá, por exemplo, lá na associação? Então, foi Deus mostrando o caminho, sabe? Lógico que ainda estou no começo do curso de psicologia. Mas já estou no caminho, não então importa. Tá ótimo. Mas desde pequena, acompanhando os ministérios de aventureiro, desbravador, né? Tanto a minha mãe como diretora, com minha família toda ali junta. Então a gente ia de cima para baixo com um carro cheio de criança para poder levar para casa, para levar para os eventos, cheio de material, cheio de decoração. Então, eu acho que veio um pouco de família, sabe? O fato de querer estar envolvida no ministério, e, enfim, a bagunça, né? E essa família Pompeu também tem o dom da artes manuais. Sim. Tem sim. o dom da artes manuais, tem sim. A mãe Tem dela, bastante. muito professora, né? Caprichosa. E essa aqui também para decoração e muitos outros ministérios que faz aqui na igreja. Recomendo. O pessoal 10. até fala da família Pompeu, tem duas vertentes, né? Ou você parte para a área da saúde sendo enfermagem, enfermeiro, técnico, ou você parte para a parte de educação, né? Você vai ali para ser professor, para atuar ali dando aula. Então, é duas vertentes muito fortes. Tem alguns que fogem, né? Mas, assim, eu fui uma das que fugiu, mas talvez eu volte, porque, assim, educação é uma parte muito gostosa. Muito bem, muito bem. E a Natália, profissional? O que você Olha, faz hoje? Atualmente, eu estou como gerente de atendimento. Eu trabalho na Hidroval. E eu estou ali ministrando a parte de gerenciamento mesmo, né? Cuidando do suporte, cuidando do atendimento do pessoal. Falar com pessoas, é isso. Falar com pessoas. Aí o pessoal fala, nossa, deve ser tão fácil, né? Falar com pessoas. Você fica sentada É tranquilo, é na tranquilo. frente do computador, sem fazer nada, no ar-condicionado. Põe o telefone e conversa pra você Coloca lá o headset lá pra Você vê, pois é. E cada pessoa, a gente até dá uma assustada, né? Mas eu trabalho dando suporte para sistemas, né? Que a empresa mesmo faz, até mesmo sites, loja virtual e tudo mais. Então eu presto suporte para essas pessoas, acompanho ali, às vezes ela tem uma dúvida ou outra, mas a parte administrativa também, mexo um pouco com a parte do RH ali, o chefe aproveita que eu estou fazendo psicologia e fala, então, vamos aproveitar? O que você acha de cuidar dessa parte também? Então a gente vai aproveitando, vai criando experiências, né? Sim, Então tá vai ótimo. criando know-how. Sim, então é isso que eu faço. E o mais interessante é que eu sou a única menina do meu trabalho. Então, tipo assim, é a Natália, a única menina do trabalho. A princesa do local. Sim, quando o pessoal lá falando besteira, né, ele fala, desculpa, Natália. Desculpa. Então, é interessante, porque o pessoal tem um certo respeito. Sim. É muito interessante isso, é muito legal. Muito bom. O envolvimento lá. Ótima gerente, né? Por sinal. Tem... E essa moça, cadê a Natália? Foi. Vai embora. Cadê a Natália? Tá vindo. Tá sempre voando essa moça. Sempre em algum lugar, tirando foto, mandando e colecionando histórias. Exatamente. Colecionando histórias. Muito bem, mas hoje realmente nós precisamos falar desse assunto. Ela está à frente de um ministério lindo, apaixonante. Muito. Apaixonante, porque literalmente é um ministério totalmente pessoas. O legal Totalmente. é o slogan, né? Porque o slogan vem o Ministério do Nosso Coração. Então, tipo, é muito apaixonante Tá vendo? mesmo. Tá vendo? Não, tem coisa para conversar? Hablas para nós. Que ministério é esse que agora você está à frente da nossa igreja aqui do bairro Mambaí?
Eu vou contar desde o comecinho, até como eu conheci ele, que eu acho interessante e Legal, importante. legal. Mas fala o nome do ministério primeiro. É o Ministério Adventista das Possibilidades. O MAP. Possibilidades, o MAP. Eu conheci ele no Maranata. Acho que até meio... Ah, a a camiseta camiseta já tá também falando. já ajudou, né? Eu conheci ele no Maranata, em vários estandes que tinham lá. E eu olhei o Ministério Adventista das Possibilidades. Por incrível que pareça, eu achei que ia ser algo tipo de empreendedor, sabe? De empresa, possibilidade de crescimento financeiro, empresarial. Então, eu jurava que ia ser uma coisa de empresa. Falei, não vai ser muito a minha área, né? Mesmo que eu goste da parte empresarial, um ministério desse, eu acho que eu não atuaria na igreja. E aí, eu passei ali na frente do stand, vi uns personagens assim coloridos, uns quebra-cabeça. Eu vi em cima do stand, assim, uns cubos, aqueles cubos de montar, sabe? Uns cubos diferentes, tipo pirâmide, muito diferente. E várias pessoas ali. Eu fiquei, gente, que negócio é esse, né? Por que empresarial não teria um negócio desses? Ou fora da curva, né? E aí eu fui me aproximar, peguei um folderzinho que tinha ali, aí eu fui ler. Eu falei, cara, eu acho que foi Deus que colocou aqui o negócio. Sonho. O olho até brilhou, assim. O legal é que, na época, eu estava só dando suporte pro evento, né? E o Arthur tinha ido como enfermeiro. Então, ele estava lá na parte da enfermaria, né? No postinho, atendendo o pessoal. Certo. Falei, não posso descobrir isso aqui sozinho, não. Isso aqui é muito precioso para ficar sozinha para mim guardado. Aí, eu fiz questão. Eu fiquei lá, peguei o folder, gostei. E aí, tinha uma parte que eles tinham, tipo, palestras. Para quem foi, vai lembrar. Onde tinha várias, tipo, umas casinhas, umas salinhas, né? Uns workshops. E aí eu fui nesse. E aí, quando eu fui, acho que foi na sexta-feira, que de manhã até a tarde era tudo em espanhol. Falei, gente, eu não hablo em espanhol. Tá, vamos lá. Gostei. Aí eu fui lá assistir em espanhol. Eu peguei da metade para o final. Eu consegui entender um pouquinho dele falando. E aí eu vi o pessoal se encantado com o ministério também, e o pastor Wallace, falando que ele é o departamental, né, falando lá, explicando tudo em espanhol. E eu fiquei, cara, isso está interessante. E o legal é que você olhava para o lado, tinha uma intérprete, né? Tinha uma pessoa lá fazendo a tradução de Libras. Eu falei, isso aqui tá diferente, tá legal. E o mais interessante é que no final, ele pegou uns cadernos, tipo caderno de desbravador, sabe, das classes. E aí eu olhei, aquela capa estava diferente. Na capa não era uma criança subindo uma montanha, não era uma criança lendo alguma coisa, não era. Era uma criança diferente. Era uma cadeirante, era uma criança que estava com um aparelho auditivo, você via que ela estava com um aparelhinho aqui auditivo, era uma criança que estava com um cordão do autismo. Então eu falei, caraca, eles estão pensando e elaborando algo assim, outro mundo, né? E aí eu fui me apaixonar. E aí eu fiz questão de ir lá no postinho, falei, quando você tiver um tempinho aí, vamos sair, porque eu quero te mostrar um stand muito legal. Aí ele conseguiu lá, ajustou os horários, aí a gente foi lá. Eu acho que a gente ficou umas 2 horas sentados conversando com uma mocinha que estava lá. Uau! Para ela explicar tudo. E a gente foi se encantando, foi tirando foto, tinha uns bonequinhos para tirar foto, tinha uma mini maquete desse mapa, de como seria uma igreja assim, mas em conclusão, essa foi a história de como eu conheci. E aí eu fui estudando mais a fundo e descobri que infelizmente aqui não era tão forte. Então eu queria muito abrir esse ministério aqui, muito mesmo. Falei, esse ministério, me achei, eu estava perdida. Aqui no Mato Grosso do Sul ou aqui no bairro Mombaí? Aqui no Mato Grosso do Sul. Certo. Aqui no Mato Grosso do Sul. Okay. Eu vi que em outros lugares era bem forte. Eu até dei uma pesquisada e o pessoal realmente fazia evento, fazia movimentos. E eu falei, por que eu não estou vendo isso lá na minha cidade? Por que eu não estou vendo isso lá no Mato Grosso do Sul? Por quê? E eu sempre achava interessante porque quando eu ia nos eventos, pelo menos de uns tempos para cá, eles começaram a ter o espaço da calma. E eu, o que esse espaço é? E aí o pessoal foi me explicando, não, isso aqui é parte do Ministério do MAP. Que interessante. Então eu fui me apaixonando mais ainda. E eu falei, eu preciso abrir esse ministério lá em Campo Grande. Tanto que quando eu vim com a ideia de montar, eu procurei alguns lugares, procurei saber quem era responsável na associação e eu fiquei totalmente perdida, porque não tinha quem soubesse me falar. E mapa, o que é isso? O quê? Um mapa? É o quê? Então, o pessoal não sabia possibilidades, mas possibilidade do quê? Então, totalmente sem saber.
e perdidos. E aí eu fui correndo atrás, aí eu fui descobrindo que estava brotando sementinhas, sabe? O Maranata ajudou bastante a plantar sementinhas em corações de algumas pessoas, que elas vieram com a mesma ideia que eu. Então, por exemplo, temos no Pênfigo um ministério muito forte que está lá. Certo. E já está bem desenvolvido. E várias outras igrejas que eu vejo que o pessoal tá movimentando. Quando ela então, fala já Pênfigo, é a gostei. Igreja Adventista, É, a Igreja do lado Adventista do lado do Pênfigo. do lado do Hospital do Pênfigo. Hospital do Aí Pênfigo. ficou conhecido como Igreja do Pênfigo. Isso. Eu lembro que alguns anos atrás o senhor tinha pensado, já tinha ou escutado isso em algum outro lugar, Em né? alguma outra situação, a gente já tinha conversado alguma coisa Isso. nisso daí. A gente tinha até falado assim no Ministério de Acolhimento. Exatamente, No exatamente. Ministério de Acolhimento, que virou, que é o Ministério, o MAP. E o MAP é realmente, ela vai continuar falando, mas o MAP é acolhimento. É o acolhimento. Eu falei tudo isso, mas eu não expliquei o que é o MAP. O MAP, ele é um ministério que ele envolve 7 outras áreas. Então, vamos pensar num guarda-chuva. Então, um guarda-chuva que cobre todos os outros ministérios. É um guarda-chuva que cobre toda a igreja, podemos assim dizer. É um evento considerado transversal, ele pega todos os ministérios. Então, o MAP sendo um guarda-chuva, ele, debaixo deste guarda-chuva, ele tem 7 áreas. Dessas 7 áreas são os surdos, que a gente conhece, a gente chama, até brinca, né, é o nosso irmão mais velho, porque realmente veio o MAS, né, que é o Ministério Adventista dos Surdos. Sim. Então, É um dos primeiros, né? É foi um dos primeiros. A gente fala que realmente é o irmão mais velho do MAP. Ok. Ele é o mais velho que o MAP em si. Aí tem também o dos cegos, tem também os cuidadores, que o pessoal até fica meio assim, como assim dos cuidadores, mas são as pessoas que cuidam das outras. Sim. Tanto pessoas como enfermeiros, como técnicos, como médicos, até mesmo aqueles que cuidam, né, os auxiliares que cuidam em casa, os cuidadores de casa mesmo. Certo. E até mesmo as famílias, porque às vezes tem um acamado e você, como família, acaba cuidando, né? Então você Sim. acaba agindo como um cuidador também. Então também inclui essas pessoas. Tem os órfãos, crianças órfãs e em situações de vulnerabilidade, elas também estão no MAP. Tem também saúde mental e bem-estar, que aí envolve a parte que eu mais gosto, que é a parte da psicologia em si, né? Aí tem o RAFA, que é uma rede de apoio adventista às famílias autistas. Tem o Imperativa, que ele fala sobre o TDAH, né? Até o nome brinca, né? Porque Imperativa, né? O imperativo é o TDAH. Temos o Parecer, que é de paralisia cerebral, que também é conhecido como sorriso largo. É bem interessante, até um arrepio, porque as crianças com paralisia cerebral, normalmente elas são muito sorridentes. E aí vem o sorriso largo. Eu acho isso incrível, é muito bonito. Aí tem a síndrome de Down, que é um abraço Down, que vem porque eles são muito carinhosos, então Sim, sim. abraço Down. E isso é da parte da saúde mental e bem-estar. E aí, continuando, tem os deficientes físicos e com baixa mobilidade. Não sei se eu esqueci de algum. Os enlutados. Enlutados. Os enlutados. Porque o enlutado eu acho até interessante, porque o enlutado em si, ele é junto com mais ou menos uma mesma vibe do cuidador, né? Porque não é digamos que algo visível ou algo, como posso dizer, um transtorno. Ele é uma pessoa e pode ser qualquer pessoa. Sim. Então, acaba sendo tipo uns dois bem interessantes, junto com as crianças órfãs também. Então, foi crianças órfãs e de baixa vulnerabilidade, em situações de vulnerabilidade, Certo. os cegos, os surdos, os deficientes físicos e com baixa mobilidade. Temos a saúde mental, temos os cuidadores e temos os enlutados, os 7. Todos eles embaixo do guarda-chuva. E o MAP, ele vem para abraçar todos eles, para juntar eles num ministério só e trabalhar com a igreja. E o mais interessante é que, como você disse, Edinho, o acolhimento em si. Os 3 As que o pessoal fala, né? É você fazer a pessoa ser consciente de que aquilo realmente é visível, existe, não é uma coisa da sua cabeça, uma imaginação. É entender como lidar com isso e você realmente partir para a parte prática, que é você cuidar, que é você acolher, que é você abraçar, que é você, de certa forma, mostrar Deus para essa pessoa. Então, o MAP vem com todas essas áreas para trabalhar com todos os outros ministérios, desvendando possibilidades dessas pessoas dentro de cada ministério. Isso é fantástico. É legal, né? Rapaz, estou bebendo essa menina aqui, a sabedoria dessa menina com essas informações. E eu conversando com ela essa semana sobre isso, e eu conversando com ela exatamente sobre isso, falar assim, o Ministério das Possibilidades
abre tantas possibilidades Sim. que é impressionante o que se pode fazer. E é um ministério que é um guarda-chuva. Aí depois tem guarda-chuvas menores que abrem mais raízes assim. E se a igreja toda não se envolver, não dá certo esse ministério. Sim, Porque exatamente. precisa realmente. Pelos todos os nomes que ela foi falando aqui, são todas pessoas que realmente precisam de atenção. Sim. Precisam ser acolhidas. Então realmente é algo assim, um ministério lindo. E esse ministério é um ministério convite, porque assim, a gente nunca sabe quando estaremos em um período de luto, a gente nunca sabe, às vezes você conhece alguma pessoa que precisa conhecer a mensagem, mas ela tem uma deficiência auditiva, que ela tem uma deficiência visual. Então, assim, é algo que abrange toda a igreja, realmente. E é um ministério que precisa da nossa ajuda. Tanto que a gente está aqui, eu estou com a Azuzinha porque é referente às pessoas que têm deficiência física. Então, vinde, Azuzinha. O Éder está com Um vinho que é outra... retrata os enlutados. Outra galera. Então, assim, a gente precisa da ajuda da igreja. Então, você que está assistindo aí, você é super convidado a estar e fazer parte do ministério, porque o ministério precisa de Estamos ajuda. pegando o currículo. Sim, A nossa estamos diretora abertos. está pronta para receber, porque realmente precisa de todas as mãos nesse ministério. Todas. É impressionante o tamanho da abrangência que esse ministério pode fazer e realmente precisa de pessoas, porque assim, o importante é alguém pensando em cima para poder ter os braços para ir alcançando as pessoas, entendeu? Para poder ter esse acolhimento, porque independente da sua deficiência, da sua necessidade, é meu irmão em Cristo. Sim. É seu irmão em Cristo, é seu irmão em Cristo. É seu irmão em Cristo que você está assistindo, entendeu? Então, todos precisam ser acolhidos. Você já escolheu alguma parte para... Eu vou ajudar ela nos enlutados. Eu vou É estar um ministério, ajudando ela. Ministério Adventista dos Enlutados. Eu confesso que eu também me familiarizei, não, espero familiarizar, é uma palavra muito forte, né? Mas eu gostei muito da parte dos enlutados. Eu acho que a nossa igreja, a gente nunca sabe. Então, e a gente precisa estar preparado para abraçar nesse momento. Mas assim, tem várias outras pessoas que estão em outras áreas. Não, então, tem outras possibilidades. Por Outras isso que chama possibilidades, sim. outras possibilidades. E o Ministério da Possibilidade está comemorando no sábado, dia 24 de maio, é o Dia Mundial Do MAP. do MAP, do Sim. Ministério Adventista de Possibilidades. É organizado. É Igreja Adventista, Sim. é organizado, então, dia mundial. Então, por aí já está andando e está andando muito, entendeu? Aí você depois acompanha nossas redes sociais, que a gente vai ter muito material sobre o MAP para estar divulgando o que é isso, porque realmente todos precisam conhecer, porque realmente a gente tem que ser acessível a todos e a igreja tem que ser realmente portas abertas para receber todo mundo. Sim. Fala mais para nós. O interessante é que ele não tem idade, né? Então, qualquer pessoa, desde das crianças até os mais velhos que quiserem aprender, que quiserem entrar no ministério, eles estão super bem-vindos. Porque ele literalmente abrange tudo. E até mesmo a criancinha, às vezes, pode sofrer por algum transtorno, por alguma deficiência, ou até mesmo ela passar por um luto. E mesmo sendo uma criança, ela sofre também. Sofre. E sofre de uma maneira diferente de um adulto. Então, o MAP vem sofre. para mostrar que tem como a gente abraçar essas pessoas, essas crianças também, de certa forma ajudar elas. E eu acho válido deixar bem claro que é um ministério que está evoluindo, né? Enquanto o ser humano está criando novas ideias, né, está se evoluindo aí, tem também o MAP evoluindo com isso também, com as ideias, com as possibilidades. Com as necessidades das pessoas. Sim. E até foi lançado, eu queria até comentar aqui com vocês, foi lançado mais uma área para saúde mental. Ah, é? Sim, vai entrar mais uma ali, junto com o autismo, com o TDAH, junto com paralisia cerebral, síndrome de Down, vai entrar um ali de altas habilidades, que é o antigo superdotado, né? Vai entrar um ali, provavelmente ainda esse ano, foi lançado assim, que vai haver uma área específica também da saúde mental para as pessoas com altas habilidades. Então,
Daí tem mais um agregando ali no Ministério da Saúde. Então, está crescendo, ele vai evoluindo, né? Então... Sabe uma curiosidade que eu comentei com a Nath? Eu estava assistindo algo sobre recursos humanos na internet, e toda vez que a pessoa ia começar a falar, ela falava assim, eu vou fazer aqui. Meu nome é Éder, eu sou pardo, eu tenho 1,70 m, cabelos pretos, e fazendo uma autodescrição. E eu fiquei invocado com aquilo, mas por que autodescrição? Eu fiquei invocado, e a próxima pessoa... Meu nome é Natália, eu sou branca, tenho 1,68 m e tenho os cabelos longos, fazendo descrição. E aí, quando eu vim conversar com a Natália, que ela veio falar que essa autodescrição é para os cegos. Exatamente. Sim. Exatamente. Para montar na cabeça da pessoa, ou imaginar como é que é isso. É o ver deles, né? Eles vão ver dessa forma. Eu fiquei mais amarelo. Aí quando eu falei, agora tudo faz sentido. Os jornais, os perfis de Instagram, eles, dependendo, tem alguns perfis, né, que não são todos, que já tem feito isso. Já tem colocando a descrição lá, coloca o texto do que está sendo falado, mas coloca lá embaixo, em itálico, a pessoa que fala é fulano, tem cabelos assim, cor assim e tal, e descreve tudo certinho, porque para eles poderem entender também, porque até porque todos têm que ter o direito de entender, de compreender. Então... E isso é importante porque eu fico pensando, um ponto da liberdade da pessoa de entender também. Então entra muito no que a gente acredita também, de ter liberdade de ouvir, de saber a mensagem. A pessoa se sente incluída. A pessoa se sente incluída. E a gente, como igreja, a gente precisa ter isso aqui como âncora da nossa igreja. Inclusão. A nossa igreja precisa ser inclusão. Pessoas. A nossa igreja é formada por pessoas. Então pessoas têm que ser incluídas aqui dentro. Então a gente precisa ter esse departamento. E não assim, um dia aqui, outro lá. Não, mas semanalmente, uma constância, mensalmente, né? Sendo aqui apresentado, tendo atuação, tendo visibilidade, porque todos nós, de certa forma, indiretamente ou diretamente, participamos desse ministério. Exatamente. Sim. Fale-nos mais. Outra parte interessante que eu vejo, até vi vídeos, né, falando sobre que pessoas de fora estão lutando por isso. Eu vi até um videozinho rolando lá no Instagram de um homem casado, a esposa dele era surda, e a única coisa que ela assistia na TV, por incrível que pareça, era a área política. Porque tem um intérprete ali embaixo. Aí ele falando indignado, como assim? Eu assisto todas as coisas. A minha esposa, por ser surda, ela é obrigada só a assistir política? E era interessante porque ele estava falando e ela estava mostrando atrás, né? E ela lá, como assim? Tipo, indignada, sabe? Por quê? Porque a única coisa que ela conseguia assistir era um momento político. E só naquele período. Só naquele período de política também, né? Porque depois some. Verdade. Então, ou algumas propagandas que a gente vê, né? Então, algumas propagandas, por exemplo, eu lembro muito que era do pessoal falando sobre acessibilidade, né? O pessoal cadeira de rodas, subir uma calçada. E eles explicavam tudo isso e aí tinha ali um intérprete do lado. Mas era só aquele momento. E eu vejo o quão necessário é isso. Porque tem histórias de surdos que aprenderam a palavra de Deus e eles mesmos fizeram um grupo de outras pessoas surdas também, onde eles ministravam um estudo bíblico. E isso é impressionante, porque imagina o tanto de gente sendo batizado porque um surdo que a gente acha tipo incapaz, né, de certa forma, de uma maneira errada de pensar, incapaz de falar a palavra de Deus, mas ele estava lá. Comentei para ela também, se tem uma coisa que eu gosto de prestar atenção, é ficar ouvindo quem está falando, mas ficar olhando quem está fazendo os sinais, para exatamente tentar entender
como é que é a tradução daquilo ali do que está falando com as libras? Sim. O Edinho, Nath, um dia eu estava lá no meu trabalho e chegou uma pessoa com deficiência auditiva, né? E aí eu fiquei assim, a pessoa da recepção falou assim, e agora? Eu não sei. Eu falei assim, olha, eu só sei falar as letras. Eu dei a instrução para ele, fazendo as letras para ele, formando as palavras e falei para ele. Ele, né, fez o sinal de agradecimento e foi embora. Então, assim, a gente não sabe, mas a gente precisa se dedicar. Sim. A gente não sabe quando que a gente vai poder encontrar, vai ter a oportunidade de encontrar uma pessoa, mas às vezes aprendendo as letras ali, você forma a palavra e a pessoa é alcançada, porque não sou eu que faço a mensagem, é o Espírito Santo que faz a atuação. Sim. Então a gente pode atuar, a gente pode fazer mais, um pouquinho mais. E é legal porque quem tem esse dom de fazer ali os sinais mesmo, pode alcançar muitas pessoas. Pode alcançar muitas pessoas. Quais são as primeiras ações do MAP agora que nós estamos em maio de 2025? Porque realmente chegou recente. Nós temos o quê? Recente. A diretora é diretor de... Tem um mês? Acho que não tem Nem um mês, né? Não tem um mês, Não a tem diretora. um mês. Quais as primeiras ações nesse maio de 2025? Olha, de maio só. O MAP Né? O start. De maio pra frente. Start. Na verdade, o MAP ele já está na igreja com ações pequenas, né? Certo. Então foi a parte das meias trocadas da síndrome de Down. Sim, que sim. foi, legal. Estivemos Foi aqui legal. presentes. Foi Realmente. ótimo, foi incrível ver a meia do Whirley, toda colorida ali. Foi incrível. O mais legal foi o pessoal falando, Nath, olha aqui. Aí ela levantava assim, o vestido, a calça, sabe? Você via a meia, você ficava tipo, ai, gente. E isso foi divulgado para a igreja vir de Exatamente. meia. Tá? Foi Você foi divulgado. nas redes sociais da igreja para a igreja Tem vir aí, de meia. tem aí. Tem No Instagram foto aí. nosso Dá aí. uma olhada no nosso Instagram que tem foto aí. Tem foto. O outro, O outro foi o do autismo, né? Que foi o Sábado Azul. Sábado Sim, Azul. também. Sábado Azul. Aí veio todo mundo de azul. O Edinho detonou no azul, né? Veio de terno, Foi gravata, lindo. tudo azul. Eu descobri que eu tenho muita coisa de azul. Rapaz, eu amo azul. Então, mas foi lindo porque a igreja veio de azul. A igreja veio Abraçou de a azul. ideia. Tem essa Também foto tem. também. Foto. E a igreja veio para entender que realmente é importante isso daí. Nossa, eu fiquei muito gratificante. Eu jurava que ia vir, tipo, uns gatos pingados, Gatinho sabe? pingar, Um pouquinho, só o pessoal ali que eu tinha comentado, mas não, a igreja realmente veio muita abraçou. gente. A igreja E eu veio adorei de isso, azul. gente. Muito obrigada. A igreja veio de azul. Veio de Isso azul. porque você está vendo que a igreja entende Sim. a necessidade e a importância. Sim. E isso porque o MAP não tinha sido lançado, a gente não estava se falando sobre o MAP. Estava somente, por exemplo, a conscientização ao síndrome de Down, conscientização ao autismo. Então foram momentos que o MAP também tem essas atividades, né? Só que o MAP não veio só de programas assim, né? De conscientização. O MAP também vem para capacitar as pessoas. Então, depois do dia do MAP, vai ter o culto de abertura, né? Tipo assim, gente, isso aqui é o MAP, né? E aí, depois disso, a ideia mesmo é montar uma escola do MAP. Uau. E essa escola do MAP não fica só na igreja do bairro, é espalhar para as outras igrejas também. É chamar todas as igrejas de Campo Grande possíveis que quiserem participar para a gente fazer uma escola. Com os dias certinhos, o pessoal vai vir, a gente bater um papo, conversar, explicar sobre, mostrar ideias práticas, separar talvez por áreas, enfim. É uma coisa muito grande. E são dias para falar de todo o MAP, né? Para abranger todo ele. E a ideia é essa, é abrir a escola do MAP na igreja do bairro Mambaí, para que Uau. outras igrejas sintam a vontade, brotem no coraçãozinho delas a vontade de também implantar o MAP na igreja delas. Você que está ouvindo que é de outra igreja, realmente isso é importante. É importante, porque isso aí abre mais um pouco a porta da igreja adventista Exato. ainda para quem quiser vir. Entendeu? Quem quiser vir. Então é importante realmente essa escola para fazer diferença na igreja adventista no Mato Grosso do Sul. Sim. E no calendário do MAP, depois do dia do MAP, se eu não estiver enganada, a próxima programação vai ser do TDAH. Vai ser um sábado laranja.
Opa! Em junho. Já vou providenciar, Uau. então. Já estamos aí, a Eu tô roupa confortável, laranja. eu tenho laranja, eu gosto de laranja também, então também? eu tô confortável. Vai ser o sábado laranja, a gente vai trabalhar com a parte do TDAH, mostrar como que é, explicar, porque atualmente todo mundo tem um pouquinho de TDAH, né? Beleza que todo mundo fala. Às vezes é só ansiedade mesmo, né? Não é o TDAH em si, o TDAH em si é muito mais complexo. Então a gente vai vir para mostrar, para explicar, para dizer a complexidade daquilo, Perfeito. porque querendo ou não, é neurodivergente também, tanto quanto o autismo. Então, capacitar, explicar e até mostrar como lidar com pessoas assim, né? Em casos de explosões, de muita hiperatividade, em casos que a pessoa está divagando, né? Está ali sem atenção nenhuma. Tá e não tá. Então, mostrar que isso não é... Tô em corpo presente. Calma, tá? Que isso não é uma questão egoísta da pessoa. Tipo, nossa, eu tô falando aqui, ela tá ali viajando. Não, isso tem um motivo, tem uma situação, tem uma questão por trás ali. E como lidar com isso, né? Então, a gente vai tentar estudar mais para tentar passar isso para a O igreja. importante é conscientizar a igreja que as pessoas têm necessidades, cada pessoa tem a sua necessidade e, dentro do possível, fazer um acolhimento conforme a necessidade. É importante, porque, assim, se a gente parar para pensar, a nossa igreja, tem, aqui, em um dia normal, sábado, tem 300 pessoas, né? Isso. Vamos supor que a gente tem aqui na nossa igreja pessoas que, crianças, adolescentes, adultos, que tenham, por exemplo, o TDAH. Como que a gente Tem uma imperatividade. tem uma imperatividade? Como que nós, como igreja, podemos ajudar? Como que nós, como igreja, podemos estar aqui acolhendo, entendendo? Porque muitas vezes a gente pode olhar e falar assim, ah lá, mas aquela criança está fazendo assim, pô, porque falta surra. É birra. E, na verdade, Põe culpa nos pais. Fala, esse pai não faz exatamente. nada. Sim. Mas ninguém vestiu o sapato para saber qual é a Às vezes o dificuldade sapatinho ali. lá que você calça 41, que você vai colocar ali é 37. Exatamente, E aí? a dificuldade é Sim. grande. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. Se eu não tenho ninguém na família, tudo bem. Ok. Mas eu faço parte de uma comunidade da igreja. Então eu posso entender e outra, vestir o sapatinho do lado do meu amigo para ter uma compaixão com o Exatamente. próximo. Exatamente. Sim. Mas Então, muito bom. É isso, vai haver muitas ideias ainda, muitos outros projetos. Até porque encontros. aqui está embrionário, né? E está começando. E sabe o mais importante, uma moça nova, com tantas ideias. Tá com gás. Com tanto gás. E o ministério dá tantas possibilidades. Então, assim, realmente a gente fica feliz com isso. A gente pensar como adventista ou até assim, como um ser humano. Sim. Um ser humano Como preocupado ser humano. com a necessidade do próximo ser humano, entendeu? Com o amar ao próximo, sem limites, sem regras, sem escolher. Amar o próximo e acolher o próximo. Forma de testemunho, né? Eu comecei a pensar que não é o Ministério Adventista das possibilidades. Eu fiquei pensando que é o Ministério Adventista de possibilidades. Porque Exatamente. as possibilidades são inúmeras. São inúmeras. Não vai parar nunca. Sim. Mas que bom, que legal, Nath, você ter vindo aqui falar pra gente desse ministério. É um ministério novo, com certeza vai crescer. Vai crescer, porque Deus vai abençoar, porque nisso aí está acolhendo, está trazendo para mais pessoas para perto. E isso é muito legal. Então, a gente quer agora fazer umas perguntinhas para você, para a gente fazer um bate-bola aqui. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Diz para mim, qual o seu verso preferido? Verso bíblico. É Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9, aquele tenha, como que é? Não tenha medo nem desanimes, porque eu sou o teu Deus. Onde quer que você estiver, eu vou estar com você. Então, isso é um aconchego. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu gosto assim. Eu gosto dessas afirmações do Deus falando com a gente. Cara, Eu sou teu e você é meu. acabou. É acabou. isso. Não precisa de mais nada. Exatamente. Isso lhe basta, meu filho. Ô, Nath, um livro que você recomenda? Livro que eu recomendo. Um livro que eu li achando, tipo, não, vai ser um livro bem... Mas foi um livro que me desencadeou para voltar a ler livros, que foi o Além da Magia. Ele é um livro da associação, que foi um livro do ano do Desbravador. Legal. E aí eu li, eu falei, cara, Além da Magia, que negócio é esse, né? O nome criou A curiosidade. A curiosidade. E aí eu fui lendo, e é muito...
é muito certeiro o que vai acontecer no livro, né? Mas é muito interessante você ver o envolvimento ali do livro. Então, esse livro, nossa, me pegou de jeito. Eu chorei horrores lendo o livro. Aí você fica, gente, mas isso é só um livro. E é um livro com um nome bem nada a ver. Então, eu gostei bastante. Eu super indico. Além da Magia. Legal. É uma narrativa muito gostosa, principalmente para adolescentes, crianças. Ótimo. Esse público em específico é... Ótimo. O que a Nath gosta de fazer nas horas livres? Eu até brinco que eu não tenho muita hora livre, né? A sociedade geral, ultimamente, não anda tanto tempo. Eu abraço todo o ministério e que não tenho tempo, se for parar para... Natália, você vai fazer agora suas coisas. E eu sou muito inquieta, né? Então, eu até trabalho em terapia isso, porque Natália tá sempre fazendo alguma coisa. E eu tenho que ser produtiva e tenho que ser útil. Então, se eu tô lá assistindo uma série, eu tô lá costurando uma coisa. Se a Natália tá ouvindo música, ao mesmo tempo ela tá montando umas artes lá. Se a Natália tá aqui parada, conversando com vocês, provavelmente na cabeça dela tá pensando um monte de outras coisas também que ela poderia fazer também. Então... Calma. Uma coisa por vez. Mas eu acho que o que a Natália faz nas horas vagas é criar coisas. É planejar coisas. Eu gosto muito de planejar coisas. Você fica assim pensando... Poxa, mas e se eu fizesse isso? Será que vai dar certo? Se eu montasse um tipo de um jogo para casais, será que vai dar certo? Aí você fica, tipo, criando. E agora com a IA, né, é muito mais fácil. Eu mando, chat, eu quero isso, isso, isso. Será que dá para fazer? Aí ele, dá sim. Aí ele começa a mandar um monte de opções. Aquilo ali só borbulha mais ideias, assim. Aí você fica, gente... Aumenta as possibilidades. Ai, muito. Então, eu acredito Pior. que... Agora, eu gosto muito de ver as fotinhas quando ela põe ela e o marido dela numa série, uma xicrona de chocolate quente e pipoca, mais alguma coisa ali e sério. Eu falei, É o nosso momento. É o nosso eu momento. gosto disso daí. Nath, um personagem bíblico. Eu acho que Davi, porque os altos e baixos dele, Davi. e mesmo com todo o caos dele, Deus ainda falou, né, e deixou isso claro na Bíblia, tipo, vai escrever isso aí, que ele era um servo e um homem cujo coração de Deus. Isso para mim é incrível, porque, nossa, o tanto que ele já caiu, o tanto que ele pecou, o tanto que ele voltou atrás. Deus poderia falar, não, de novo, Davi, por que de novo? Não quero mais você. E mesmo assim, ele acolheu de novo e falou, tá bom, vamos lá, eu tô aqui para você, eu sou o teu Deus e eu vou estar com você. E você é do jeito que eu queria. Você é um ser do jeito que eu queria. Então, acho que Davi, você... Então. Vamos recomeçar. E recomeça. Um conselho, uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente. Agora você fala olhando para lá. Pra cá. Eu acho até que vou incluir um pouco do mapa nisso. Pode ficar à vontade. Manda ver. Até para fazer vocês pensarem que talvez a gente não tenha pessoas com deficiências, pessoas com os transtornos aqui dentro da igreja, porque essas pessoas, de certa forma, podem ter vindo e não se sentido acolhidas, pertencentes ou até mesmo de fácil acesso para elas. Então, para se pensar, talvez a gente não tenha pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas cadeirantes, pessoas com deficiências dentro da igreja do bairro, porque talvez não tenhamos tanta acessibilidade, tanto abraço, tanto acolhimento para essas pessoas. Então, eu acho que basta a gente abraçar e começar a desenvolver isso, estudar mais um pouquinho, se capacitar para que essas pessoas consigam, de certa forma, se sentirem pertencentes, não só incluídas dentro da igreja, mas pertencentes ao membro da igreja de Deus, da igreja do bairro Mambaí. Rapaz, ela falou uma palavra ali que eu sou movido a abraço. Vocês sabem, onde eu encontro vocês, eu abraço vocês. E é isso mesmo. É nós abraçarmos a necessidade do próximo. Sim. Porque hoje, de repente, eu não tenho uma necessidade, mas amanhã eu posso ter e eu vou querer muito ser abraçado. Então, eu acho que isso que é o resumo realmente desse ministério, desse conselho que você deixou. Mas valeu, né? Valeu. Foi valeu, top. Hein, Nath? Valeu, Nath? Obrigadão. Valeu. Valeu. Que legal. Obrigado por falar aqui. Obrigado por vir poucos falar. Minutinhos, mas a gente entende agora. A mente já faz assim, tipo, nossa. Já bate mais forte o coraçãozinho já. Preciso me mover para atender.
O importante é você também entendido que você também faz parte dessas possibilidades. Você também pode vir fazer parte dessas possibilidades. Que isso aí realmente todo mundo pode ajudar e a Igreja Adventista agora está realmente indo para a linha de frente, falar assim, ó, nós estamos aqui à disposição para ajudar, para fazer, e a gente precisa da ajuda de todo mundo. Né? Com certeza, com certeza. Assim como a gente entendeu há poucos anos atrás que a igreja precisava refletir sobre liberdade religiosa, hoje nós estamos aqui e a igreja precisa refletir sobre o MAP. O Ministério Adventista das Possibilidades. Exatamente. Ou de possibilidades. De possibilidades, exatamente. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. Então tá bom. Lembrando você, nossos cultos é aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Avenida Salgado Filho, 602. Sábado começa às 8h50, domingo às 19 horas. E na quarta-feira, às 19h30. Oh, legal, olha aí, tá bem, sai aqui, deu certo. Então vamos embora. Valeu, Pompeu, Wesley, valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E até o próximo Pod Bairro. Até o próximo Pod Bairro. Obrigado, Nath. Valeu. Valeu. Obrigado, Wirley. Tamo junto. Um abraço.